Atenção, pessoal, é urgente. Os Estados Unidos acabam de anunciar graves medidas contra quem perseguir e censurar cidadãos americanos, empresas americanas, o que for. Isso com certeza pode e vai afetar o ministro Alexandre de Moraes e todo o STF. Dá só uma olhada nessa notícia que saiu agora do próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Olha o que ele postou aqui no Twitter, eu vou traduzir para a gente poder ler juntos. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras, olha isso aqui, ressalta isso aqui, autoridades estrangeiras, por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Uma fortíssima declaração no perfil oficial do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é um dos responsáveis, o principal responsável pela relação de Donald Trump com a América Latina, incluindo o Brasil. Mas ele não parou por aqui, olha só o que ele falou aqui também. Estrangeiros, olha aqui, estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Seus dias na América Latina, seus dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Uma fortíssima declaração. Isso aqui, com certeza, pode e vai sim afetar o ministro Alexandre de Moraes, afinal, ele cerceou completamente a liberdade de expressão de pessoas, cidadãos americanos, brasileiros naturalizados americanos, inclusive até uma rede social inteira do X, o Twitter, o Elon Musk, bloqueou os bens da Starlink, que foi uma coisa horrorosa. E não para por aqui. Olha só o que o Paulo Figueiredo, que é um jornalista que está exilado lá nos Estados Unidos, que tem trabalhado ativamente para que essa censura do Alexandre de Moraes acabe através de imposições do governo americano. Olha a lista que ele colocou que possivelmente perderão seus vistos nos Estados Unidos. Olha aqui. Essa é a lista de autoridades brasileiras, como mencionado pelo Marco Rubio, cujas violações contra cidadãos residentes em empresas dos Estados Unidos já foram enviadas e documentadas em detalhes ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ou seja, eles listaram isso aqui e enviaram para o governo norte-americano, para o Departamento de Estado. Quem entra? Ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet da PGR, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, Fábio Shor, o chefe de divisão de crimes cibernéticos da Polícia Federal, que tem sido aquela pessoa de recado do Alexandre de Moraes, segundo muitos deputados, Ricardo Lewandowski, que é o ministro de Justiça, e Rodrigo Pacheco, senador e ex-presidente do Senado. Afinal, Marco Rubio falava no seu post que pessoas cúmplices também entrariam nessa lista de que poderiam perder o visto. Isso é uma realidade. Olha aqui, pela nova diretriz do governo americano, esses indivíduos e seus familiares diretos, ou seja, não só eles como as suas famílias, perdem o privilégio de entrada nos Estados Unidos da América. Estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, incluindo os agentes, subprocuradores, juízes auxiliares, dentre outros, como disse, tudo amplamente documentado. E para que você saiba que isso aqui não é um devaneio, uma loucura, nada, olha só o que saiu hoje na Globo News. Escuta só isso aqui. Expectativa, até mesmo nos canais diplomáticos, que saia uma lista ainda hoje, ou até nos próximos dias, mas poderia sair uma lista das autoridades ou das pessoas afetadas em relação ao Brasil, os brasileiros que seriam alvos dessa medida. Então, o que a gente consegue perceber é que isso não é só uma bravata, deve mesmo acontecer. Agora, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. O método em si não é novo, porque tanto os Estados Unidos quanto outros países europeus, inclusive, usam esse método de pressão que é cancelar visto, congelar bens para autoridades de países. Por exemplo, na África isso acontece, para quem eles consideram corruptos, enfim, ou países com pouca democracia, Venezuela, por exemplo. Então, é um método que não é novo. Agora, a razão, que é justamente para defender essas big techs, é a parte, enfim, chocante disso, porque são empresas que ganham dinheiro com isso e estão sendo defendidas, claro, por uma medida desse tipo. Então, o país tem liberdade para dizer quem pode entrar ou não.
Isso o próprio diplomata me comentava hoje. Não tem como alguém querer interferir na regra de vistos e autorizações de um país. O que chama atenção é os Estados Unidos tentando aí colocar uma lei deles para valer para o mundo inteiro. Então isso, enfim, acaba... Agora, tem um tipo de visto que, em tese, não poderia ser retirado, que é, por exemplo, quando existe representação em organismos que têm sede, neste caso, nos Estados Unidos. Então... Ou seja, o pessoal até na Globo News confirmando que essa lista de pessoas que perderiam seus vistos pode sair ainda hoje, nessa quarta-feira, ou claro, até o final da semana. Então é isso, pessoal. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é um trabalho que está dando resultado. Não à toa a PGR, o STF, o Alexandre de Moraes estão indo atrás dele, estão perseguindo, e pode esperar que essa é só a primeira medida contra a ditadura do Alexandre de Moraes. Ainda vai vir sim a Lei Magnitsky. Essa pesa mesmo, essa bloqueia qualquer acesso dele a empresas americanas, a serviços americanos, e a coisa vai ficar feia. Então já deixa seu like nesse vídeo se você apoia essa ação e compartilha ao máximo para a gente expor como os Estados Unidos estão denunciando a ditadura aqui no Brasil. Eu te vejo no próximo vídeo.